Uma boa noite a você que nos assiste e a todo mundo que está aqui junto conosco para adorar o nosso Senhor Jesus. Corações em Guerra é a nossa série. Queremos que você não perca. Hoje estamos no terceiro momento, terceiro domingo, onde a gente está aprendendo um pouco do amor do Senhor Jesus, a nossa vida em Cristo. A gente vai começar com a adoração, em louvor, e queremos que você também participe junto. Antes a gente vai levar nossos pensamentos a Ele. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de servir, Pai. Que a nossa vida possa ser inteiramente a Ti e entregue a Ti. Que a gente possa estar dentro de Ti, Pai. Abençoe todo esse processo, tudo muito bem planejado para as pessoas que estão ouvindo. Que eles possam entender, assim como a gente entende do Teu amor. E a gente quer ficar mais perto, a gente quer estar dentro e participando, acolhido por Ti, Pai. Obrigado por mais uma noite. Esteja conosco e abençoe todo mundo que está nos ouvindo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar, brilhar por Ti. Próxima música é a música que a gente começa o nosso momento de adoração. Vamos juntos? Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Vamos continuar? Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for.
tu és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Dentro de mim, uma guerra travada entre a morte e a vida. Tempestade, chuva, trovão, lama sobre o campo como um manto escuro. Oh, 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 dentro de mim soa o grito de muitos, de 1 milhão de feridos. Se engana quem ignorar nosso antigo início, paz virá de um conflito. Oh, oh, dentro de mim o bem e o mal, dentro de mim o falso e o real, e eu anseio pelo final, a resolução, o fim da batalha, da guerra final. Dentro de mim, anarquia, império, transparência e mistério. No meu peito, em meu coração, oceano e deserto, poesia e silêncio. No meu peito, em meu coração, o sacro e o profano, 1000 verdades e enganos. Oh, 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 dentro de mim o bem e o mal, dentro de mim o falso e o real, e eu anseio pelo
Muito bem, boa noite para você que nos acompanha aí da sua casa, do lugar onde você está ouvindo, quem sabe num carro, quem sabe em algum contexto onde você está ouvindo esse áudio ou vendo vídeo. Que bom que você está conectado com a gente. Nossa série Corações em Guerra é um tempo da gente refletir sobre a nossa condição humana entre dois corações, o natural humano, o divino em nós, que está nos guiando no processo da salvação. Eu queria orar com você brevemente. A gente vai então para a nossa reflexão dessa noite. Obrigado, Pai, pela sua bênção em nossa vida. O Senhor é um Deus poderoso para nos guiar em toda boa obra. Nessa noite, mais uma vez, que a Tua palavra nos oriente e nos dê certeza da Sua liderança em nossa vida. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Muito bem. O texto para a nossa reflexão dessa noite, ele é um dos textos que eu amo e entendo que é um texto que fala sobre a nossa jornada diante de uma reflexão que tem a ver com a nossa caminhada com Deus. A gente até aqui, relembrando a você, nós tivemos dois episódios, onde o primeiro deles falamos sobre a anatomia do pecado, a anatomia de como acontece em nós essa batalha, essa guerra. Por um outro lado, a gente tem também um momento em que, pela salvação de Deus, nós temos uma aliança, um link eterno com o Espírito Santo em nós. E esse mesmo Espírito Santo em nós, que promove todas as bênçãos e paz, vai nos guiar num caminho guiado por Deus, onde o nosso velho eu não está morto, mas está neutralizado, de tal maneira que você tem dado espaço cada vez mais para Deus habitar no seu coração e fazer essa boa e grande obra, essas boas mudanças que Ele tem feito na sua vida. O texto para a nossa reflexão de hoje está em Isaías, e eu vou ler para você o texto que a palavra de Deus nos traz. O texto fala assim: como são bonitos andando sobre as montanhas os pés daqueles que trazem boas notícias, que anunciam a paz, que proclamam a salvação e que dizem a Jerusalém: o seu Deus reina. Quando Isaías escreveu essas palavras, os dias eram sombrios na terra da promessa. Eram tão difíceis os dias que era até difícil pôr em palavras o que acontecia. Israel basicamente teve a vida roubada. A cidade e o templo foram saqueados. As casas ficaram em chamas, a nação foi escravizada e as mães viram seus filhos acorrentados partirem para a terra distante. Essa cena que você acabou de ouvir em palavras é precisamente, ou em algumas palavras, a cena do cativeiro babilônico. Uma nação dominando sobre outra nação, um povo sendo destruído, famílias vendo os seus filhos partirem para nunca mais verem. Muita morte, muita separação e o senso da presença de Deus quase que extinguido. Em meio ao desespero da alma do povo e do profeta, Isaías profetiza o destino desse povo e lhe traz uma boa notícia. O rei de Israel vai devolver tudo o que foi perdido, a salvação virá e Deus vai reinar. Não menos importante, Isaías enfatiza que dentre seu povo haverá aqueles que vão levar a boa notícia, anunciando a paz e proclamando a salvação. Em outras palavras, esses mensageiros, eles se entregaram ao nobre propósito de fortalecer o desabrigado, de consolar os pais, de acolher os órfãos e devolver a vida roubada. Por isso, os seus pés, embora castigados por andar sobre o caminho frio e rochoso das montanhas, são chamados de bonitos. Então, vou te relembrar o texto que nós acabamos de ler. Olha só o que o texto diz para nós. Como são bonitos, andando sobre as montanhas, os pés daqueles que trazem boas notícias, que anunciam a paz, que proclamam a salvação e que dizem a Jerusalém: o seu Deus reina.
O texto que nós acabamos de ler aqui, ele foi escrito no contexto do cativeiro. Repetindo, o povo de Deus teve a vida dilacerada, teve a vida roubada. Pais, filhos nunca mais iriam se ver. O povo estava sem consolo. O povo estava sem aonde poder pisar o pé no chão e estavam em dúvida se algum dia aquela nação voltaria a ser de fato uma cidade ou uma grande família espiritual. Então, o texto diz, pela profecia de Isaías, ele fala o seguinte: um dia nós teremos um Deus que vai voltar a reinar nesse lugar. Só que o texto também fala para nós que essas boas notícias de paz, de proclamação da salvação e de que Deus iria voltar a reinar naquele lugar, elas são proclamadas por pés que andam pelas montanhas, trazendo as boas notícias. E aí, olha só, tenta imaginar comigo a imagem aqui que nós estamos vendo pelo texto. Naquele contexto, naquele momento difícil do povo de Israel, haviam pessoas que decidiram colocar a sua mente no foco da mensagem, de levar paz, de proclamar a salvação e dizer para as pessoas do contexto de Israel que Deus não ia deixar de reinar naquele lugar. Deus iria restabelecer todas as coisas. Então, pegando isso de pano de fundo, essas pessoas, esses mensageiros, eles decidiram ir contra a lógica do momento, daquela hora, ir contra a lógica da destruição e decidiram proclamar uma mensagem de cura, de paz, de restauração. E como eles sabiam que a mensagem era tão importante para provocar na mente do povo uma restauração mental e primeiramente e depois espiritual, automaticamente eles iam aonde fosse necessário, onde tivesse pessoas, eles iriam proclamar aquela mensagem. E é por isso que o texto fala que, inclusive, eles andam sobre as montanhas. Não é um caminho simples, não é um caminho bem feito, não é um caminho próprio. Eles andam sobre as montanhas e vão de ponta a ponta à terra de Israel comunicar as boas notícias. E aí o texto fala que esses pés são bonitos, a despeito do que realmente você poderia enxergar nesses pés. Então imagina se você voltasse nos tempos bíblicos. Imaginasse alguém caminhando pela Palestina, pelas montanhas rochosas da Palestina, indo e voltando, subindo e descendo. Como esses pés estariam naquele contexto, onde não tinha, quem sabe, uma bota específica para você fazer longas caminhadas. Esses pés foram feridos pela caminhada. Esses pés não estavam bonitos, sujos. Eles estavam cheios, não somente da poeira, mas de todo o caminho pedregoso da terra de Israel. Mas o texto fala que eles eram bonitos. A beleza desses pés, dos pés dos mensageiros que guiavam a mensagem, a boa nova, a beleza desses pés não era estética. A beleza não era estética. A beleza desses pés é porque elas levam a beleza da boa notícia, o alívio da paz e proclamam a única chance de salvação que se encontra no poder de Deus de reinar naquela terra. Então, você consegue visualizar alguém ofegante te dizendo exatamente aquilo que você mais precisa ouvir. Da boca do mensageiro vem a promessa e provém o alívio, mas seus pés, mensageiro, ardem em dor, feridas. As poeiras se misturam com o suor e, quem sabe, as feridas do pé. E Deus chama esses pés de bonitos. A lógica basicamente é essa. Os pés sofrem e sangram, mas a boa notícia é anunciada. O pé do mensageiro, na caminhada exaustiva até chegar aos povos e aos lugares mais distantes da terra de Israel, eles sofrem e sangram, mas no final das contas, a boa notícia é anunciada. Mas o oposto também é verdade. O oposto também é verdade. Pois aquele que diz, ide e façam discípulos, ou comuniquem a essas pessoas a boa notícia da restauração e da paz, é também aquele que diz assim, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Portanto, a mensagem ela é anunciada,
mas os pés daqueles que proclamam serão sempre cuidados. Os pés sangram, os pés sofrem, os mensageiros se doam, se desgastam fisicamente, emocionalmente, mas simultaneamente os pés que sofrem nunca deixarão de ser cuidados pelo Deus que reina e cuida. Você poderia pensar assim: eu acho que eu não faço diferença no lugar onde eu estou. Você pode se sentir talvez desapontado ou, quem sabe, magoado com o que você tem feito em relação à comunicação de Jesus Cristo, da sua mensagem de paz e de salvação. Mas eu quero dizer para você que Deus vê em você alguém que vai, no seu tempo, na sua hora, respeitando a sua maturidade espiritual, você vai ter um despertamento para comunicar essa boa notícia aonde você for. Eu acho que todos nós temos um processo de conversão, processos de conversões, na qual a gente, com o tempo, na nossa relação com Jesus Cristo, a gente amadurece o nosso propósito de vida. E pegando gancho naquilo que nós já falamos nos últimos 2 encontros, aquele que deu espaço para Deus habitar, fazer morada, aquele que desistiu de seguir os desejos do seu coração antigo, do seu coração de pedra, e agora atende a voz do Espírito Santo, ele vai automaticamente ser guiado para o serviço. Ele vai ser guiado para se colocar na posição daquele que comunica as boas novas, a mensagem de paz, de salvação, e dizer aos povos e às pessoas: o nosso Deus reina e Ele vai voltar muito em breve. E é por isso que o peso sobre nós, por hora, parece ser muito grande em relação ao nosso trabalho diante de Deus. Mas não se esqueça, Deus é quem tem provocado em você essa grande revolução e tem guiado você no caminho de fazer a proclamação do Evangelho. Sabe, pelo menos na minha experiência, na caminhada com Jesus Cristo, eu tive maior desejo e vontade de comunicar o Evangelho depois, primeiramente, que eu havia entendido o Evangelho, depois que eu entendi a minha salvação, depois que eu não duvido mais da minha salvação. Quando eu entendi que minha salvação é pela graça e em Cristo, crendo nele, não serei mais julgado, mas tendo ele como meu substituto e meu salvador, e agora eu creio que pela salvação e pelos méritos de Cristo eu tenho a minha segurança de vida eterna, somente agora, nessa compreensão, eu fiz então da mensagem de Cristo e da vontade dele o meu propósito de vida. Eu não consigo me ver mais não fazendo isso para a honra e glória de Deus. Mas tudo isso é um processo. Veja, hoje é o dia que eu queria lembrar uma coisa para você. Quero lembrar para você que o Senhor Jesus Cristo, Ele te escolheu. E Ele não abre mão de você para fazer uma grande obra de comunicar o Evangelho àqueles que precisam ouvir. E eu quero ser bastante objetivo nessa mensagem, já estou indo para o final. O nosso Deus, Ele chamou você, Ele chamou a mim e a você, para a gente ser mensageiros num mundo que vive em cativeiro. O nosso mundo, ele está em um cativeiro. É um cativeiro amarrado e consolidado e executado pelo pecado, pelas nossas próprias mãos. Esse mundo que nós vivemos, ainda há muitas pessoas que não abriram a sua mente e seu coração para receber o dom do Espírito Santo e assim eles caminharem numa nova vida. Portanto, existe ainda nesse mundo muita injustiça, existe nesse mundo ainda muita inveja, muito orgulho, vaidade. Esse mundo ainda é permeado por tanta coisa ruim em que o ser humano escolhe fazer. Mas nesse mesmo mundo que nós vivemos, existem pessoas que já desistiram de uma guerra entre 2 caminhos. Eles não querem mais uma guerra entre 2 caminhos. Eu acho que você é uma dessas pessoas. Você não quer mais brincar com esse assunto de um pé aqui e outro acolá. Eu creio que você é o tipo de pessoa que já decidiu que não existe outro a não ser Cristo como o guia, como o mentor, como o salvador da sua vida.
E para você, eu digo com toda a certeza desse mundo, Deus tem formado em você um mensageiro, uma mensageira. Deus tem lapidado em você dons, talentos, força, energia, para te fazer aquele que vai proclamar a paz, a salvação e o reino de Deus aqui nessa terra. Então, por que esperar mais tempo? Por que esperar uma nova oportunidade que alguém te faça comunicar a mensagem? Você tem amigos, pessoas próximas, que talvez desconhecem a mensagem da paz, desconhecem a mensagem da salvação, desconhecem que um dia o nosso rei irá voltar uma segunda vez. Não confunda as coisas. Esse mundo, ele ora está bem, ora está pior, mas não se esqueça, nós estamos aqui para proclamar uma mensagem de que muito em breve tudo vai ser restaurado. A nossa vida em Cristo, ela é feita na mentalidade de mensageiros, anjos que comunicam a mensagem de um povo preparando a nosso coração para estarmos com o nosso Mestre. Meu convite para você nessa noite é que não se esqueça dessas palavras do profeta. Como são bonitos, andando sobre as montanhas, os pés daqueles que levaram boas notícias, que anunciaram a paz, que proclamaram a salvação e que disseram ao mundo: o nosso Deus reina e reinará para sempre. Olha, no processo de você fazer a vontade de Deus, você pode se ferir, você pode se machucar, você pode ter decepções ao longo da sua caminhada, mesmo fazendo o trabalho da mensagem de Deus, como foi nesse caso aqui. Pessoas que tiveram os pés feridos por levar a mensagem de paz a todos os cantos. Mas não se esqueça, aquele que diz, ide e pregai o evangelho, é também aquele que diz, vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Percebe? A nossa vida não escapa da mão poderosa de Deus. A nossa vida está protegida, está amparada pelo tamanho do poder de Deus. Não existe a possibilidade da sua história estar vagando no meio do nada. Não existe a possibilidade de você, como um seguidor de Jesus Cristo, estar desamparado pelo Espírito Santo. Você está seguro, você está protegido, a tua vida tem propósito. E é por isso que agora, nessa paz, nessa segurança, você agora vai proclamar e anunciar a mensagem de um Deus poderoso. Quero orar com você, pedindo a Deus para que você tenha um coração missionário, um coração de serviço, um coração que tenha prazer de ser um mensageiro e mensageira de Jesus Cristo. Vamos orar? Deus e Pai, obrigado porque o Senhor não somente restaurou o que há aqui dentro, como também o Senhor nos chamou para cuidar e restaurar de outros corações lá fora. Sabe, Pai, a gente aceita, a gente percebe que o Senhor tem tido um cuidado grandioso com a nossa vida. Obrigado por cada oportunidade que nós temos, ó Deus. Nem sempre valorizamos todas elas, Pai, mas obrigado, porque o Senhor tem sido bondoso conosco. Sabe, ó Deus, queremos também, de algum modo ou de outro, sermos mensageiros do Senhor. A tempo e fora de tempo, a gente tem que ser mensageiros do Senhor para fazer uma grande obra de comunicar a paz nesse mundo, de comunicar a salvação nesse mundo e dizer às pessoas, um dia, muito em breve, iremos para o reino eterno. Senhor, nos dá a direção nesse sentido, nos dá a consciência que mesmo feridos, o Senhor vai cuidar de nós, mas nós não iremos parar de comunicar as boas novas. Nos dá, ó Deus, uma ótima semana em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela sua presença conosco nesse culto. Que você tenha uma ótima semana acompanhando seus amigos, dos seus familiares. E a gente se encontra no nosso próximo domingo, na última parte da nossa série. Que Deus te abençoe ricamente.